importantes que você não pode perder. São 3 notícias quentes, que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe do nosso gigante da colina e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, está enfrentando uma fase desafiadora em termos financeiros. Desde a saída da 777 Partners, o gigante da colina tem tentado se manter competitivo com um orçamento mais apertado, o que tem forçado a diretoria a buscar alternativas para reforçar o elenco. Recentemente, especulações surgiram sobre a possibilidade de a Betfair, patrocinadora master do clube, investir na contratação de jogadores para 2025, o que gerou grandes expectativas entre os torcedores. A Betfair, que patrocina o Vasco com um contrato de 70 milhões anuais, sempre foi vista como uma potencial fonte de apoio financeiro adicional, especialmente após a saída das 777 Partners. O clube tem tentado se reerguer e fortalecer o elenco com nomes como Felipe Coutinho, Souza e Alex Teixeira, que chegaram ao Vasco sob a condição de serem pagos apenas pelos seus salários. O investimento mais significativo até agora foi na contratação do atacante Jean-David Menezes, que custou R$8.000 ao clube. A expectativa em relação ao apoio da Betfair ganhou força quando surgiram rumores de que a empresa de apostas poderia considerar um aporte financeiro extra para ajudar o Vasco a montar um time competitivo para a temporada de 2025. Contudo, Jorge Nicola, jornalista e comunicador do YouTube, trouxe uma atualização importante sobre o assunto, que pode desiludir muitos torcedores. De acordo com Nicola, após conversar com uma fonte do departamento de futebol do Vasco, ficou claro que a Betfair não pretende fornecer recursos adicionais além dos já estipulados no contrato de patrocínio. Nicola afirmou que, segundo sua fonte, a possibilidade de um investimento extra da Betfair não está em pauta. O que significa que o Vasco não deve contar com esse suporte financeiro extra para buscar reforços para 2025. Portanto, a única esperança para que o clube possa realizar contratações significativas seria a venda da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, que poderia injetar novos recursos no clube. Com a falta de um suporte financeiro adicional, a diretoria vascaína terá que se virar com o orçamento disponível e buscar soluções criativas para melhorar o elenco. Isso pode significar a necessidade de negociar bem no mercado de transferências, buscar oportunidades de empréstimos e analisar as opções com mais cautela para maximizar o retorno dos investimentos realizados. A torcida precisa estar ciente das limitações financeiras do clube e apoiar o trabalho que está sendo feito para superar esse momento desafiador. Enquanto isso, a esperança é que o Vasco encontre maneiras de se fortalecer e continuar competindo no mais alto nível. Com um planejamento estratégico e um trabalho bem feito, o clube pode superar as adversidades e brigar por títulos em 2025. Mas antes de nos aprofundarmos mais nas estratégias e desafios do Vasco, vamos para a segunda notícia, que traz informações sobre a visão de um dos maiores ídolos da história do clube. Então, não saia daí e continue acompanhando. A confiança no Vasco da Gama como candidato ao título da Copa do Brasil ganhou um novo impulso, graças às declarações de Edmundo, um dos maiores ídolos da história do clube. Em uma recente live, o Animal, como é carinhosamente conhecido pelos torcedores, expressou uma visão otimista sobre as chances do Cruz Maltino na competição, apesar dos desafios enfrentados durante a temporada. Edmundo, que fez história com a camisa vascaína e deixou uma marca indelével na memória dos torcedores, não hesitou em mostrar seu apoio incondicional ao time. O ex-jogador destacou a postura e a entrega demonstradas pelo Vasco no clássico contra o Flamengo, no último domingo 15. O empate por 1-1, conquistado de forma dramática com um gol de Coutinho no final do jogo, foi visto por Edmundo como um reflexo da resiliência e da determinação da equipe. O desempenho do time no Maracanã foi considerado um sinal positivo, mostrando que o Vasco tem a garra necessária para enfrentar grandes adversários e buscar a conquista de um título importante. Ao analisar o desempenho do time na temporada, Edmundo ressaltou que o Vasco está passando por um processo de reconstrução. Após anos difíceis e temporadas de luta contra o rebaixamento, a equipe está agora tentando se estabelecer novamente no cenário do futebol brasileiro.
O ex-jogador acredita que, embora o clube esteja em uma fase de recuperação e ainda precise consolidar sua base, há um potencial significativo para a conquista de títulos ainda neste ano. Edmundo também fez questão de elogiar a postura coletiva do time. Segundo ele, o Vasco está competindo de igual para igual com todos os adversários e tem mostrado uma disposição notável para alcançar seus objetivos. O fato de o time ter chegado às semifinais da Copa do Brasil e de estar brigando por uma vaga na Libertadores é visto como um indicativo positivo de que a equipe está no caminho certo para se tornar um protagonista novamente no futebol nacional. Além de destacar o desempenho da equipe, Edmundo também se debruçou sobre a atuação individual dos jogadores. Apesar de criticar o desempenho de Payet, que segundo o ídolo, tem se escondido em momentos decisivos, Edmundo acredita que a equipe tem talento suficiente para superar desafios e conquistar o título. O ex-jogador vê o atual elenco como uma base sólida para o futuro e acredita que com o tempo e o trabalho contínuo, o Vasco poderá alcançar o sucesso almejado. As palavras de Edmundo são um lembrete da paixão e do compromisso que ele sente pelo Vasco. Seu otimismo e suas observações refletem uma esperança compartilhada por muitos torcedores que anseiam por ver o clube retornar ao topo do futebol brasileiro. Embora o caminho até a conquista da Copa do Brasil seja desafiador, a confiança de um ídolo como Edmundo pode servir de inspiração para jogadores e torcedores. Com a empolgação gerada pelas declarações de Edmundo e a esperança renovada para a conquista da Copa do Brasil, vamos agora para a terceira notícia. Não perca as próximas atualizações e continue acompanhando para saber mais sobre o futuro promissor do Vasco. O Vasco da Gama está de olho em um reforço de peso para a temporada de 2025, e o nome que vem ganhando destaque é o do meio-campista Claudinho. Conhecido por sua habilidade técnica refinada e capacidade de decidir jogos, Claudinho se tornou um alvo de desejo para o Cruz Maltino, que busca montar um elenco competitivo para enfrentar os desafios futuros. No entanto, essa negociação promete ser uma verdadeira batalha, dado o contexto atual e as dificuldades envolvidas. Claudinho, atualmente vinculado ao Zenit FC da Rússia, tem sido um dos destaques da equipe e sua temporada no futebol europeu. Seu desempenho consistente e suas habilidades impressionantes têm atraído a atenção de clubes ao redor do mundo, e o Vasco não é exceção. A qualidade técnica de Claudinho, que inclui visão de jogo, precisão nos passes e capacidade de finalização, faz dele um jogador altamente valorizado e desejado por muitos. Apesar do interesse do Vasco, a transação não será simples. Claudinho ainda possui um contrato em vigor com o Zenit, e isso representa um obstáculo significativo para qualquer negociação. O Zenit, conhecido por sua postura firme em relação a transferências, já viu outras tentativas de clubes, incluindo o Flamengo, falharem ao tentar adquirir o jogador. A resistência do clube russo em liberar Claudinho destaca a complexidade da situação e a necessidade de uma abordagem estratégica e cuidadosa por parte do Vasco. Um fator crucial que pode influenciar a negociação é a vontade do próprio jogador. Claudinho demonstrou publicamente um desejo de retornar ao Brasil, o que pode ser um ponto a favor do Vasco. O apelo emocional de voltar a jogar em seu país natal pode exercer pressão sobre o jogador e tornar a transferência mais viável. Entretanto, o Vasco terá que lidar com a questão financeira e as condições impostas pelo Zenit para concretizar o negócio. A estratégia do Vasco para a temporada 2025 envolve a montagem de um time forte e competitivo, capaz de disputar títulos e se destacar em competições nacionais e internacionais. A inclusão de um jogador da qualidade de Claudinho seria um grande passo na construção de uma equipe de alto nível. A presença de Claudinho no elenco poderia trazer uma nova dimensão ao meio-campo do Vasco, oferecendo criatividade e dinamismo que são essenciais para o sucesso em alto nível. Além disso, a negociação com Claudinho pode ser vista como parte de um esforço mais amplo para recuperar e potencializar o investimento realizado no jogador. O Vasco, que tem se esforçado para se reerguer e fortalecer sua posição no cenário futebolístico, vê em Claudinho uma oportunidade de aprimorar ainda mais seu elenco. Contudo, o sucesso dessa empreitada dependerá de vários fatores, incluindo a habilidade do clube em negociar com o Zenit e o alinhamento dos interesses do jogador.
Enquanto o Vasco avalia suas opções e considera a melhor maneira de abordar a situação, os torcedores do clube aguardam ansiosamente por novidades. O potencial retorno de Claudinho ao futebol brasileiro e a possível chegada ao Vasco são temas que geram grande expectativa e entusiasmo. A possibilidade de contar com um meio-campista tão talentoso representa não apenas um avanço significativo para a equipe, mas também uma mensagem clara de que o Vasco está determinado a buscar grandes conquistas no futuro. Acompanhe as próximas atualizações para ficar por dentro dos desdobramentos dessa negociação e outras notícias importantes sobre o Vasco. E aí, torcedor vascaíno, o que vocês acharam dessas últimas notícias sobre o Gigante da Colina? Agora, falando sobre o Claudinho, o que vocês acham do interesse do Vasco em trazer o meio-campista para a temporada 2025? A vontade do jogador de voltar ao Brasil pode ser um fator crucial para a negociação. Deixe seu like se você gostou do vídeo e se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades do Vasco. Queremos muito saber a sua opinião sobre todas essas questões, então não deixe de comentar aqui embaixo. Até a próxima!